Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Hildebrando Boni, sou professor de artes visuais e o tema que eu peguei, que eu vou trabalhar com os alunos, né, uma demonstração nessa aula, é o paranismo. O que é o paranismo? O paranismo ele foi um movimento aqui no estado do Paraná que tinha com o intuito de demonstrar a nossa cultura, demonstrar aqui o que de melhor tínhamos naquele período. Então ele foi um movimento idealizado por Romário Martins. Romário Martins, que é um historiador aqui do estado do Paraná. Esse movimento ele se deu na década de 1920, né? Foi uma junção ali de vários artistas, vários intelectuais daquele período, com o intuito de dar uma identidade ao estado do Paraná, né? O estado do Paraná tem uma grande parte da colonização aqui que são europeus, né? Que vieram aqui para o estado do Paraná, então a gente tem essa influência muito forte europeia. E qual que é a ideia desse movimento? É pegar essa cultura já existente aqui, essa influência cultural que nós temos aqui da Europa. Isso é muito perceptível, né, na literatura, na poesia e até mesmo na arquitetura, né? A gente percebe muito essa influência europeia. Esses artistas respeitando essa cultura, mas também demonstrando o que nós temos aqui no estado do Paraná. Qual que é a nossa cultura? O que essas pessoas estão absorvendo? Qual que é o movimento cultural aqui no estado do Paraná? Então esse movimento teve esse intuito de dar uma identidade aqui ao estado do Paraná, né? Respeitando essa influência cultural europeia, mas ao mesmo tempo demonstrando o que nós temos aqui no estado do Paraná. Então, o Romário Martins, que foi um dos formadores, idealizadores desse movimento, com outros artistas, né, que eu vou abordar aqui na sequência dessa aula, como o João Turim, que foi um grande artista desse período, que com muito destaque, né, para suas expressões artísticas, para suas esculturas. E esse movimento, como eu falei, ele começou na década de 1920, em uma viagem de Romário Martins ao norte do Paraná. Com a chegada lá, os habitantes daquele local chamaram ele de paranista. E ele acabou pegando, gostando desse termo ao voltar para Curitiba, que ele é nascido em Curitiba. Ele acabou gostando desse termo e acabou usando esse termo que deram a ele no norte do estado do Paraná como o nome do movimento, que seria o movimento paranista, que iniciou no início dos anos de 1920. Outros estados no Brasil também já estavam com movimentos parecidos com esses, né? Movimentos para que cada local, cada região, cada estado pudesse mostrar, né, a sua cultura, a sua arte e tudo mais. Então é um movimento muito importante, porque o nosso Brasil ele tem uma diversidade cultural muito grande, né? Europeia, asiática, enfim, africana, né? São vários povos que vieram para cá e trouxeram junto consigo a sua história, a sua trajetória, a sua cultura, e isso acabou formando esse país tão imenso, tão gigantesco e tão rico culturalmente falando. Então esse movimento foi para isso mesmo, para agregar toda essa história, toda essa cultura que esses povos que viviam aqui no estado do Paraná já tinham, que era essa influência europeia, que é muito perceptível, principalmente na arquitetura do estado aqui do Paraná. A gente já percebe essa influência muito grande europeia, mas também mostrar o que temos aqui, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma identidade ao estado do Paraná. O estado do Paraná não tinha uma identidade cultural, não tinha símbolos, né, que representassem aqui o nosso estado. Aí esse movimento ele foi muito importante para isso, para dar essa cara, essa identidade aqui ao nosso estado do Paraná. Então esses artistas eles começaram a retratar o estado do Paraná, retratar aqui o que nós oferecemos, o que nós temos, como por exemplo os pinheirais, a araucária, que é uma árvore símbolo aqui do estado do Paraná, o pinhão. Então a gente percebe nas cidades mais antigas aqui do estado do Paraná, como Curitiba, Palmas, Paraná, por exemplo, tem também retratado nas suas calçadas o pinheiro, né? Tem a imagem do pinheiro retratada. Então esse movimento ele foi difundido para vários pontos do estado para que as pessoas que aqui vivessem pudessem se identificar com que as coisas que tinham aqui, né? Os europeus pudessem
também absorver tudo isso que estava acontecendo, né? Tendo a sua influência, tendo a sua carga histórica, a sua crença cultural, mas ao mesmo tempo trazendo aqui para o estado do Paraná, mostrando para os outros estados, mostrando para o mundo que aqui nós temos uma cultura própria, aqui nós temos símbolos, aqui nós temos coisas boas, aqui nós temos coisas diferenciadas para mostrar para os outros estados, para mostrar para o Brasil, para o mundo, que aqui o estado do Paraná é um estado diferente e precisava dessa retratação, precisava dessa identidade própria, entendeu? Então, esse movimento ele foi muito importantíssimo aqui para nós, o estado do Paraná. Como eu falei, esse movimento já aconteceu em outros estados, né? A gente pega, por exemplo, movimentos europeus também que vêm a esse encontro, a esse sentido de dar uma marca, né? De mostrar a cultura para o mundo. Então, Romário Martins foi um idealizador desse movimento. Ele foi muito importantíssimo para o estado do Paraná. Ele é um historiador, nascido em Curitiba, um amante da história, amava aqui o nosso estado e juntou esses artistas aqui do estado do Paraná, essa percepção, isso foi perceptível, esse movimento na literatura, foi perceptível na poesia, foi perceptível principalmente também nas artes visuais, na escultura, por exemplo. João Turim foi um grande artista aqui do estado do Paraná. Tem várias esculturas dele também, junto com algumas cidades antigas aqui, mais antigas do estado do Paraná. Também tem os seus monumentos, né, as suas esculturas, as suas retratações, também fortalecendo esse movimento. Além dos pinheirais, né, o símbolo aqui do estado do Paraná também, como é a gralha azul, né, que é uma ave típica aqui do sul do Brasil, aqui do nosso estado do Paraná, também é algo que vem sendo retratado, é algo que foi retratado junto com os pinheirais, com o pinheiro, com o pinhão. Então, na cidade de Curitiba, em vários pontos da cidade, principalmente na região central, você observa que existem essas retratações visuais nas calçadas, retratando os pinheirais, retratando o pinheiro, retratando o pinhão, retratando o que nós temos aqui no nosso estado do Paraná. Então, isso é muito importante para que o próprio paranaense, as pessoas que estavam vindo de repente de outros países com as suas culturas e tudo mais, observassem que aqui já tinha uma cultura sendo fortalecida. As pessoas aqui já estavam tendo amor pelo estado, tendo amor pelas coisas que a nossa terra oferecia. Então foi sem sombra de dúvidas um movimento importantíssimo aqui para o nosso estado do Paraná, que é o movimento paranista, idealizado pelo Romário Martins, que foi um grande intelectual desse período aí, dessa época. E claro que aqui temos e tínhamos também a influência dos indígenas, né, que foram muito importantes também nessa mescla cultural aqui do nosso estado do Paraná. É uma cultura que, sem sombra de dúvidas, merece todo o nosso respeito, é uma cultura diferenciada, né? Então teve esse intercâmbio também, essa miscigenação cultural entre os povos europeus, entre os indígenas, que também, com toda essa movimentação de várias culturas se encontrando, foi formando o nosso estado do Paraná, foi formando a nossa identidade. E esses intelectuais, esses pensadores da época, eles já perceberam isso, essa miscigenação, essa movimentação, essa junção de cultura. Tá, a gente tem várias culturas aqui, temos a influência europeia, temos, é importantíssima, vamos respeitar isso, vamos, mas a gente precisa de algo mais, a gente precisa de um plus, a gente precisa mostrar o que é nosso. Nós precisamos aqui da cultura do nosso estado do Paraná. As crianças, os jovens, os adolescentes, eles precisam entender que eles vivem em um local, em uma região, num estado onde que tem uma cultura própria, que tem esse encontro cultural, mas aqui a gente oferece algo único, algo especial. Então, esse movimento foi muito importante dentro das artes e também importantíssimo aqui para o nosso estado do Paraná, no sentido de, como eu falei, dar uma identidade ao nosso estado do Paraná, mostrar as coisas aqui que temos, as coisas mais importantes, retratando isso através das artes, retratando através da poesia, através da escultura. Como eu falei, o João Turim foi um grande artista, é um dos principais artistas desse período. Outros artistas também que participaram, e eles conseguiram
através desse movimento, caracterizar, trazer uma cultura própria aqui para o nosso estado do Paraná. Então, esse movimento, ele se deu ali no início do século 1920 até 1930, e claro, aqui no Brasil também existiam outros movimentos que estavam acontecendo também em outros locais, né, que foram também muito importantes, porque o Brasil, ele foi, como eu falei no início dessa aula, ele foi colonizado por várias culturas, né, vários povos que chegaram aqui e trouxeram agregado a eles uma história, uma cultura própria, né? Então, só que quando eles chegaram aqui, o que acontece? Nosso país, ele tem uma diversidade muito grande, é um país extenso, então ele já tinha consigo, né, uma geografia diferenciada de muitos países, né? A gente tinha naquele período, e temos aqui animais típicos daqui, então é uma cultura típica aqui do nosso Brasil, né? Então, os indígenas que aqui viviam tinham também as suas crenças. Então, o Brasil precisava naquele período, e precisa até hoje, nos dias de hoje, a gente ter uma caracterização nossa, porque infelizmente a gente acaba bebendo muito de outras culturas até hoje, né? A gente é a todo momento influenciado pela mídia, influenciado pelas questões das vestimentas de outros países, né? A gente bebe muito dessas vertentes até hoje, né? Esse movimento foi importante naquele período, foi legal, trouxe uma identidade para o nosso estado do Paraná, né? Foi o pontapé inicial, mas esse movimento, ele creio que ele não acaba aqui, é um movimento que é perpétuo, né? Porque o que acontece? As pessoas têm que ter amor aqui pelo nosso estado, as crianças têm que conhecer os símbolos, os adolescentes têm que conhecer o que de mais nós oferecemos aqui, o que nós temos na culinária, o que nós temos nas representações visuais que dizem aqui do nosso estado. Porque infelizmente algumas pessoas, os jovens muitas vezes, isso eu vejo sim, que de repente é até um problema da escola, uma questão muitas vezes da própria educação, né? Que às vezes tem esse déficit de retratar muitas vezes o que a gente tem lá fora, o que é importante lá, a questão, não que a história geral não seja importante, é importantíssima, mas a gente se debruça muito nas questões europeias, né, nesses outros países, retratando muito a cultura desses povos e deixando em algumas situações a nossa aqui com uma superficialidade muito grande. Então é importante que a gente trabalhe esse movimento, trabalhe a cultura aqui do nosso estado, para que as pessoas, para que as crianças possam entender, os adolescentes, o que nós temos aqui. Nós precisamos valorizar a nossa cultura. Nós precisamos